Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa filósofa do momento aí, Nancy Fraser, né? Uma filósofa muito polêmica, profunda, importantíssima para o período em que vivemos, né? Desde muito tempo, pessoas como ela têm transformado o mundo. E hoje nós falaremos de um assunto muito importante para o mundo. Sim, acredito que para muitos de vocês, mas especialmente para ela. É o assunto mais importante de todos para ela. Trata-se do feminismo. O movimento social feminista é o mais expressivo para Nancy Fraser. Para a Federal, muitos movimentos são importantes. E este não está atrás do primeiro. Ele está na linha de frente, o movimento feminista, ao lado do movimento contra o fim do racismo, ao lado do movimento de liberdade e igualdade de gênero, ao lado do movimento de paridade de classe, para que as pessoas possam ter direitos humanos, direitos à alimentação, direitos ao ensino, direitos à cultura, direito ao aprendizado, direito a remédios, direito ao lazer, direito à vida, direito à liberdade. E tudo isso são partes cruciais, fundamentais, dos pilares que erguem a Universidade Federal do Paraná. Essa universidade é erguida sobre os pilares do desenvolvimento social. Se não houvesse desenvolvimento social, ainda estaríamos sofrendo pelas coisas que nossa história conta que a nossa espécie passou. Hoje vem alguém e se diz conservador. Mas ele não percebe que o conservador dele já é a mudança de um período de décadas atrás? Que é a mudança de séculos atrás? Que é a mudança de milênios atrás? O conservador nunca dá conta do recado. Sempre vai ter alguém que vai querer manter, por alguma razão, por algum motivo que talvez ele enxergue, talvez um motivo que possa ser conversado, talvez um motivo totalmente injustificável. Eu conheço pessoas que falam muito bem, são extremamente convincentes, mas no fundo não são nada daquilo que falam. Só falam aquilo porque vão ter alguma vantagem. Mas antes, viver um dia, uma semana, pela verdade, do que uma vida inteira cheia de privilégios, mas pela mentira. Seja assim. E os maus avançarão em você. Você será atacado. Você não vai servir para muitas coisas nessa vida. Porém, com o tempo, as coisas boas começarão a se aproximar. Então, amigos, estamos começando agora a nossa aula sobre feminismo. Eu sou o professor Johnny. Estamos tratando então desse assunto tão importante para a prova que se aproxima, para a redação, para o Enem e para todo o planeta Terra em todos os seus aspectos. Então vamos lá. A Nancy Fraser, texto dela, da redistribuição ao reconhecimento, redistribuição de recursos, reconhecimento de qualquer diferença, como gênero, para ela sempre primeiro na lista da fila é feminismo, todos os gêneros estão incluídos, LGBTQIA+, diferenças raciais, todas elas, a diversidade racial, cultural, étnica,
todas as diferenças de classes também. A diminuição delas e talvez até a exclusão dessas camadas sociais. Sempre alguém vê a moeda de fora. Bom, amigos, a Nancy Fraser é uma filósofa contemporânea que começa lá no século XIX, a filosofia contemporânea, com a disseminação da Revolução Industrial pela Europa e os Estados Unidos, em primeiro lugar, depois a Inglaterra. Ela é do século XX, pertence ao grupo chamado Filosofia do século XX, período em que ocorre a Guerra Fria, a Grande Guerra, dividida em dois momentos, Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, as guerras menores, né, Coreia, Vietnã, Afeganistão, tudo isso tem a ver. Isso tem a ver com o que acontece aqui. Com a Nancy Fraser, sendo norte-americana, nascida em 1947. O texto da Nancy Fraser foi publicado no Brasil aqui no Cadernos de Campo, da redistribuição ao reconhecimento de dilemas da justiça numa sociedade pós-socialista, se referindo ao fim da União Soviética. Ela não está dizendo que não existe mais. Ideologias não morrem. Essa é a lição, por exemplo, que nós aprendemos em V de Vingança. Na grande obra de Alan Moore, V de Vingança, nós aprendemos que o homem pode morrer, mas as ideias não. Não estou falando do filme, o filme está errado. Estou falando da obra original feita em quadrinhos. Aquilo é arte, tanto da parte do desenho como da parte escrita. Em cada página tem uma palavra com V. Tudo é com V. Ela é uma coisa incrível. É uma obra de arte filosófica. Bom, o texto, esse aqui, que tem 11 páginas da minha formatação, porque eu deixei ele um pouquinho maior, mas deixei espaço. Então fica confortável de ler essa atenção. Podem baixar aqui no Google Drive, que eu peguei lá da Federal, você também pode. Escolhe o que vocês quiserem fazer, à vontade aí presente aí. Ou seja, o Thierry Leduc já está lá nas aulas dele, o Voltaire, o Descartes e a Tatiana Rock em breve. Até para a semana que vem aí já estará disponível aí, que já vai estar acontecendo as aulas dela quando nós terminarmos. Precisamos estudar, ver aí, deixar disponível a vocês sobre a Nancy Fraser e tal. Quem quiser se inscrever em nosso canal, dar o seu like, né, fique à vontade, fazer seus comentários, suas perguntas, quiser participar, fazer suas polêmicas, fiquem totalmente à vontade, tá bom? Então, amigos, vamos então tratar desse assunto extremamente central. Isso aqui é sagrado. Se eu tirasse isso aqui da obra de Nancy Fraser ou de uma aula sobre ela, é como tirar a cabeça de uma pessoa. Tipo, nem andar anda. Então é muito importante, que é o feminismo. O feminismo é um movimento de direito das mulheres. O feminismo representado historicamente por este símbolo aqui. Este símbolo, sendo o símbolo da mulher, essa bolinha com essa cruz embaixo, a origem dele é grega. É o espelho de Afrodite. Ela está segurando o espelho e ela está se olhando nesse espelho. A mão ali no meio é a luta. A cor colocada como rosa é porque nessa época em que esse símbolo foi elaborado, no século XX, era justamente a ideia de uma cor que era identificado com as mulheres. Só que a gente pode ver um terno cor-de-rosa, o Coringa usa um terno meio violeta, meio rosa. Não tem nada a ver isso daí. E na Grécia Antiga, a cor de Vênus, a cor de Afrodite, era azul claro. E a cor vermelha era a cor do deus da guerra, Ares, God of War, né, que era aquela bola com uma flecha. É a lança espartana e o escudo espartano. É isso que significa. Vermelho, sangue. Por esse motivo, por causa da guerra. E o azul escuro era a cor de Zeus. Era a cor do líder, da liderança. Diferente do azul claro. Claro, como aquelas hortênsias
Como o céu, pela manhã, quando está sem nuvens. Esse azul, aquele azul, geralmente as pessoas gostam dele, acham bonito. Mas aqui é uma coisa que surgiu no futuro. Precisou de muitas outras lutas. Eu tenho uma pergunta para vocês. Lutar pelo direito da mulher é um movimento de direito? É uma pergunta retórica. Significa que é para fazer pensar. Não que esteja procurando mais, mas pode responder, é claro, lá nos nossos diálogos, no nosso texto, no nosso canal. Mas não é uma luta de esquerda. É de esquerda. Imagina, todas as mulheres têm direito ao voto hoje. Todas as mulheres que têm seus direitos, que não estão plenamente conquistados, a gente sabe disso. As mulheres sabem disso. A luta continua. Elas estão nessas posições porque pessoas de esquerda conseguiram fazer isso. E agora são pessoas conservadoras de direita que lutam contra a esquerda e chamam a esquerda de tudo que coisa. E se desfazem deles. Isso é grave. É muito grave. A lavagem cerebral não é uma coisa de agora, de poucos anos. Ela aconteceu também na Itália fascista, de Benito Mussolini. Aconteceu também na Alemanha nazista, de Adolf Hitler. No começo, Mussolini apoiava as mulheres, mas ele queria vantagem. E o Mussolini era um psicopata. Ele batia nelas, espancava elas, violentava. Hitler sempre foi ter aversão às mulheres, mantinha tudo no cabresto, tinha altos problemas psicológicos. Qualquer movimento feminista era reprimido por esses governos de ultra extrema direita, assim como outros, assim como no Brasil. Mesmo assim havia luta. Então vamos lá, amigos. Feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias que têm com objetivo em comum. Que tem objetivos em comum, que seria os direitos equânimes. Equânimes ou iguais. O que é esse iguais? Equânimes. Equânimes iguais é a mesma coisa. Iguais no sentido de que os direitos que se o homem tem, a mulher também deve ter. Nunca foi para colocar a mulher sobre o homem. Nunca foi. Não que não possa liderar. Não isso. Mas era direitos iguais. Não precisa tirar o direito dele. O problema é que ele não quer dar. E é uma coisa curiosa, porque nós vemos hoje mesmo, eu vi um filme, por acaso, vai ficar registrado para aparecer fora do contexto, um filme destinado a crianças, que demonstrava um problema de machismo. O filme da Barbie. O filme da Barbie é um filme, eu pensei, eu não sabia o que dizer, na verdade eu até gostava dos desenhos animados, que eu via com a minha filha. Ela é criança. E ela me convidou para assistir o filme da Barbie, e eu fui ver e tal, e eu percebi muita coisa lá. O filme é altamente intelectual, é muito bem feito. É um filme muito bom. A Barbie é um dos símbolos do feminismo, assim como a Mulher Maravilha é um dos símbolos do feminismo. A luta pelos direitos de igualdade. E aí acontece esse tipo de situação na qual o homem não quer deixar a mulher ter o seu direito por causa do tal do patriarcado. O patriarcal, padre, papa, tudo homem. Tá, cadê o padre? Tem 300 padres. Cadê as madres? Tudo enfiado no convento. Por que as madres não rezam a missa? E se a madre aparece grávida, como é que faz? Porque o padre vai aparecer grávida? Mas se o padre aparecer grávida daí? Como é que faz daí? Meio difícil, né? Não, vai que não, né? Eu acredito em milagre. Né? Acho que pode tudo. Vivência humana por meio do empoderamento feminino. Ela poder viver como qualquer ser humano, empoderada, ter o seu direito de mulher.
Ela quer ficar com alguém, ela fica. Se ela não quer, ela não fica. O lugar da mulher é onde ela quer estar. O empoderamento feminino. Direitos das mulheres em geral. Todos os direitos que o homem tem, elas também devem ter também. Iguais. Libertação de padrões patriarcais. Esse é o coração do filme Barbie. É muito bom o filme para entender filosoficamente. O filme é feito a partir de um brinquedo. É incrível, é uma obra de arte. Baseados em normas de gênero. A primeira nomeação, a primeira consideração de gênero é o gênero natural, masculino e feminino. O que define homem e o que define mulher. Mais tarde vai se falar do heterossexual, do homossexual. Mas o primeiro passo é falar disso. Gênero é extremamente importante. E sendo a Nancy Fraser falando disso, tem uma coisa que eu não tenho como fazer igual ela. O fato dela ser mulher. Isso é falar com propriedade. Eu posso ser um feminista? Um feminista? Eu sou um feminista. Eu nem sei se tem essa palavra. Mas sim, eu apoio, super apoio totalmente esses movimentos. Sem dúvida nenhuma. Todos eles. Todos que forem a favor de qualquer, do povo, da maioria, de uma minoria, o que for para ajudar, eu apoio. Se for para ajudar as pessoas que sofrem, eu apoio com certeza. Aí, olha o símbolo lá sendo usado. Já é um clássico esse símbolo. E elas estão falando ali, ó, sobre fascista. Não é na Itália que isso está acontecendo, nem na Alemanha. Onde acontece o fascismo? No Brasil? Sim, já aconteceu. Vocês sabem. Mais de uma vez. E feio o negócio. Nos Estados Unidos? Principalmente com Donald Trump. E entre outras coisas. E na Europa? Demais. Por isso que em muitos lugares eles estão muito mais avançados do que nós. Envolve diversos movimentos, teorias e filosofias que advogam, que defendem pela igualdade entre homens e mulheres. Igualdade entre homens e mulheres. Além de promover os direitos das mulheres e seus interesses. Ah, daí já não pode. O homem não tem os interesses dele? Então a mulher também pode ter. Estou falando isso em nome da minha mãe. Estou falando isso em nome da minha família, da minha filha, das mulheres da minha vida, das minhas amigas. Não importa a idade, não importa se já se foram desta vida, do seu tempo, não importa se são bebê, não importa se é um animalzinho. É isso que significa. Ela deve crescer, não ser colocada numa caixinha. Uma foto antiga, histórica. Equidade. Quality times now. E o símbolo do feminismo com o igual. Não eu sou mais que você. Eu vou dizer uma coisa muito importante para vocês. Muito importante. Eu conheço pessoas que às vezes estão em lugares que são ouvidos. E até falam a favor. Mas não são lá no fundo. No fundo só fala para inglês ver, como diz a gíria. Quando fala pelas costas, chamam as lutadoras do feminismo, as guerreiras da liberdade, de feminazi. As próprias feministas seriam contra pessoas que
que por acaso poderiam abusar demais disso e se colocar como uma vingança, é claro, ao gênero masculino. Não é isso, nunca foi. Mas nunca vou falar, porque tem algo a perder, né? A não ser se alguém der razão para essas pessoas. Alguém no poder, e isso deixar de ser uma coisa errada, isso é crime. Isso é discriminação. Discriminação de gênero, de cultura, uma doença, etnia. Isso é discriminação. Isso é crime previsto por lei. Não pode? Deixa eu mostrar ali para vocês, então. A história do feminismo pode ser dividida em 3 ondas. A primeira delas teria ocorrido no século XIX, início do século XX. A segunda, nas décadas de 1960 e 1970, foi a época dos Beatles. Eles é que incentivaram isso. As adolescentes apaixonadas pelos Beatles nunca houve a Beatlemania. Não tem nada na história que se compare com ele. É a banda histórica mais importante da história do planeta Terra. Estou usando hoje a camisa do Queen, que eu gosto tanto. É maravilhoso, é suprema. Mas os Beatles são os maiores. E foi aí que surgiu o movimento. E mal deu esse movimento, começou a guerra no Vietnã, surgiu o movimento hippie. Que surgiu também como movimento de defesa da mulher. O movimento feminista deu voz e vai até os anos 70. E um terceiro momento, né, que é da década de 90, ela teve uma pausa ali nos anos 80, né, uma amenizada um pouco ali, e até hoje não parou mais. E imagina, eu vou falar uma coisa feia agora, imagina que alguém chega aqui e fala assim, ó, estão abusando já. Não estão não. Continua para conseguir todos os seus direitos. Ampliar os direitos. E não vamos parar por aí não. Todos os outros gêneros, todos eles, sem ninguém ser mais ou menos, todos iguais. Não precisa tirar nada de ninguém não. Só de quem tenta tirar isso das pessoas. Olha aí. Aí. Uma campanha antiga do direito ao voto, que chama de sufrágio universal, porque abrange as mulheres. Então, eles estão procurando isso, lutando pelos seus direitos. Grupos pequenos no início. É uma coisa histórica. A teoria feminista surgiu desses movimentos femininos aí e se manifesta em diversas disciplinas, como a geografia feminista, a história feminista, a crítica literária feminista. Como essa obra aqui. Por acaso vocês devem estar lendo aí, apreciando aí. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu tenho dito a verdade muitas vezes aqui. E vou falar mais uma vez, eu não sou lá muito fã de literatura brasileira não. Não gosto. Eu sinto muito, mas é uma situação bem complicada para mim. Agora, quando eu vi essa obra aqui, essa eu gostei. Isso não é aquele padrão. Eu sei, eu vi, eu entendo que é bom. Que talvez seja bom, mas eu errando só. A escola fez isso. Tal da Luiz Azevedo, de Machado de Assis, não desce. Eu sinto muito, desculpa, perdão pela minha ignorância. Mas essa aqui eu gostei. Quarto de despejo. Diário de uma favelada. Carolina Maria de Jesus. É uma obra incrível, incrível. E ela contando a verdade, coisas que ela passou, que ela viveu. O feminismo alterou principalmente as perspectivas predominantes em diversas áreas da sociedade ocidental, que vão da cultura até o direito. Desde visões culturais, os movimentos sociais servem para isso, o feminismo, não esqueçamos que esse é o ponto da questão aqui, não esqueçamos que existem outros, mas estamos falando disso,
e também o direito à lei. A lei, olha o movimento feminista, que está em massa, está em peso, aí, bastante, presença de bastante mulheres lutando, expressando com suas vozes, com seus cartazes, suas roupas, suas presenças ali, fazendo suas passeatas, seus protestos, pedindo seus direitos. Exatamente essa ideia aí. Ah, mais uma coisa, preciso mostrar aqui para vocês. Isso aqui, eu já vi gente que fala uma coisa da frente pelas costas fala outra, chamando isso aqui de feminista. Se for, então eu também sou. Porque eu sou totalmente a favor disso. Para mim, são muito mais heróicas que os Vingadores. As ativistas femininas fizeram campanhas pelos direitos legais das mulheres. Direitos de contrato, não de exploração, de contrato. Como você faz? Quando você aluga um imóvel, quando você arranja um emprego, casamento, direitos. Direito de propriedade. Você pode ter uma casa, você pode ter um carro. A mulher também pode ter, e ela pode ter muito. Ela pode sim ter uma ilha. Ela pode sim, ela tem, seu homem pode, ela também pode. Direito ao voto. Direito ao voto, não obrigação. A minha encrenca é essa. É obrigação ao voto. Esse é outro caso. Esse é outro caso, a questão não é essa. E a autonomia. Não ter que depender de ninguém. Autonomia é quando você faz uso de seus próprios recursos para sobreviver. Talvez em algum momento da vida precisou de ajuda quando era criança, quando se machucou, quando aconteceu uma tragédia, uma injustiça. Bom que tinha pessoas boas para ajudar, forças boas. O bem existe nesse mundo. Mas a autonomia é isso, e elas têm direito, elas não têm que ser submissas a homem nenhum. Autonomia também é liberdade. Como dizia Kant, autonomia é quando você não depende de ninguém para resolver seus próprios problemas. Nós podemos fazer esse símbolo das mulheres trabalhando na Segunda Guerra Mundial, porque os homens que trabalhavam nas fábricas estavam na guerra. Aí, ó. Esse é símbolo do feminismo. We can do it. E esse símbolo do feminismo, quando eles terminaram a guerra e voltaram, os sobreviventes da guerra, os soldados que não estavam mutilados, queriam seus empregos de volta, então fizeram de tudo para que a mulher voltasse para o lugar dela, que é o lar. Eu acho que se ela quer estar lá, tudo bem. Agora, se ela não quer, o lugar da mulher é onde ela quer estar. Integridade do seu corpo. Ela tem direito a ter integridade do seu corpo. É a propriedade número 1 de cada um de nós. Direitos ao aborto. Eu sei que isso é muito polêmico, mas é parte da pauta da luta feminina. É muito fácil. Se for uma mulher falando disso, eu entendo. Mas é muito fácil se for um homem falando disso, só que não é ele que vai estar carregando isso. O bebê não é ele que vai ter que criar quando, no caso, a mulher vai desaparecer. Porque muitas vezes acontece de fazer isso clandestinamente. Se fazer isso oficialmente não quer dizer que vai incentivar.
quer dizer que menos pessoas vão morrerem ou adoecerem por não fazer de outro meio, de outro modo. Direito à contracepção. Ela tem direito, sim, de aproveitar a sua vida, aproveitar o seu corpo e de, se não quiser, ela não precisa conceber. Não tem essa necessidade. Ela pode, ela vai ter se ela quiser. Cuidados pré-natais de qualidade. Sim. Cuidado do nenê de qualidade desde o início da vida. Lá, quando é o caso do desejo de ser assim, ser planejado e tudo. Liberdade para dentro do meu útero. Aí, é parte da luta feminista. Aí você pensa, pega, por exemplo, um homem e fala, é teu ou é dela? Proteção de mulheres e garotas contra violência doméstica. Qualquer tipo de violência doméstica. Até mesmo a violência que não é tocada. Verbal, por exemplo, moral. Violência física, naturalmente, isso também é assédio. Assédio sexual. Assédio é crime. Estupro. O direito de se defender. Disso ser um crime hediondo. Exatamente isso. E isso acontece. Direitos trabalhistas. Licença maternidade. É direito da mulher. Licença direito da maternidade, pela profissão feminina, não ser demitida, ter a garantia do seu emprego para cuidar do seu filho, do seu bebê, da sua filha. Salários iguais para homens e mulheres, não diferentes. Iguais. Todas as outras formas de discriminação. Qualquer tipo de discriminação. A gente vê isso acontecendo em todo lugar. Toda mulher que está vendo, ouvindo isso, sabe disso. No filme da Barbie isso acontece. Seu machista, seu machismo mata. O feminismo não é um machismo ao contrário. O machismo é quando o homem se coloca acima da mulher. Isso acontece no filme da Barbie. Mas o feminismo é a tentativa de ser igual. Se eu tivesse... Tem uma frase antiga que diz: você é o que você é de verdade, é o que você é quando você está sozinho. Você está diante do espelho, com a cabeça no travesseiro, ou aqui dentro. Dentro dessa perspectiva, será que é machista? Certas posturas que a gente vivenciou nos últimos anos? Porque eu vi muitas vistas por todo mundo, de gente que não queria ver, e muitas que só eu via naquele momento específico. Muito mais do que qualquer outra coisa. Durante grande parte de sua história, a maioria dos movimentos e teorias feministas
tiveram líderes que eram principalmente mulheres brancas e de classe média, da Europa Ocidental e da América do Norte. Mas desde 1851, no século XIX, as feministas dos Estados Unidos, mulheres de outras etnias e origens sociais, propuseram formas alternativas de feminismo. Isso é coisa antiga. Até hoje essa pergunta deveria ser feita. O que é feminismo? Tem gente que não sabe. Tem muita coisa que as pessoas não sabem por aí. Tem gente que diz que maconha é uma droga, ou sei lá, ou não sabe que o Sol é o centro do sistema solar. Será que é verdade isso? Mas não tem acesso a esse conhecimento. Não é obrigação da pessoa saber. Mas então qual seria a obrigação dessa pessoa? Não é saber. Mas se tem alguém que trabalha com isso, é conseguir conquistar, encantar as crianças, os jovens, os adolescentes, para que gostem daquilo, para que amem aquilo. Não judiar deles. Eu vou contar para vocês, na minha vida, com todos os meus anos de escola foram terríveis. Meus professores me ensinaram uma lição acima de tudo. Como nunca se deveria dar uma aula ou tratar alunos. Tratar não como alunos, mas como amigos. Por isso que eu chamo de amigos vocês. E já vi gente me criticando por isso também. Mas eu não vou parar. Porque eu não sou mais do que ninguém. Só estou tentando ajudar. A tendência ao crescimento e à abrangência do feminismo foi acelerada na década de 1960, com os movimentos pelos direitos civis que surgiu nos Estados Unidos e o colapso do colonialismo europeu na África, no Caribe, em partes da América Latina e no Sudeste Asiático. E começam a luta por feministas negras, indígenas, latinas, asiáticas e as muçulmanas. Por que elas têm que ter 4, 5 mulheres de uma homem só? Por que elas têm que usar aquela roupa e tampar todo o corpo? Por que elas não podem se vestir como elas quiserem? Tá, é a cultura deles. Mas será que aquela ali, uma X aí, quer isso? Se ela não quiser, ela não tem uma opção? Desde então, as mulheres nas antigas colônias europeias e nos países em desenvolvimento, o Brasil é um deles, até hoje, propuseram feminismos pós-coloniais, nas quais houveram críticas ao feminismo tradicional ocidental como sendo etnocêntrico, só as mulheres brancas de classe média podem. Isso daí é o erro cometido aí, não é tão diferente. É o conservadorismo. Porque daí, essa foi aceita, agora essa não pode. Pronto. Toda mudança sempre vai ter uma resistência. Faz parte até da natureza isso. Até uma pedra jogada ao ar tem uma resistência do próprio ar. A diferença é a luta, o mais forte no final acaba vencendo. Então, feministas negras compartilharam desse ponto de vista. Como a foto mostra. Aqui. Humanas. Humanidade. Direitos humanos. Não direitos do homem e do cidadão. Direitos humanos. Sem nem pensar em diferença nesse sentido. De gênero algum.
Outra coisa também que já vi ser criticada por muita gente. É triste. Quando uma pessoa doente, uma pessoa tão jovem acaba sendo seduzida por isso. Como, sei lá, acabar gostando de ou admirando uma mulher que mata pessoas. Não é isso. É isso. Desde a década de 1980, sionistas argumentaram que o movimento deveria examinar como a experiência da mulher com a desigualdade se relaciona ao racismo e à homofobia, ao classismo e à colonização. Racismo, homofobia, classismo e colonização. Classismo, classe, homofobia. E se for lésbica? E se for a travesti lá que mora na periferia e é negra, por exemplo? Ela vai ser tão bem tratada quanto o homem cis, ou seja, que se diz. Quanto mais fala, pode saber que coisa errada. Mas que se diz cis lá, terno e gravata, lá exatamente o perfil lá do homem branco típico, usa lá a vestimenta correta, o corte de cabelo correto, o seu bigode aparado lá, a barba tipo militar lá, sei lá o quê. Mas é assim mesmo. Ou será que tem coisa errada por aí? Eu acho que quanto mais fala, pior é. E a luta não para. Ela continua. Ainda bem. No fim da década de 1980, início da década de 1990, as feministas ditas pós-modernas argumentaram que os papéis sociais dos gêneros, todos eles, seriam construídos socialmente e que seria impossível generalizar as experiências das mulheres por todas as suas culturas e histórias. É muito maior do que isso. Estão se sofisticando, estão se desenvolvendo e tomara que continue a se desenvolver ainda mais. A luta pelos direitos, das mulheres, pelo direito feminista. Agora eu vou contar uma história para vocês. Essa mulher, ela talvez nos ajude a entender uma coisa. Quando a gente fala de história, a gente fala de homem, inventor, líder militar, e escritor, e pensador, e vilão. Só tem homem, o que é das mulheres? Elas não estavam lá ou não foram registradas? Ou foram privadas? Eu não posso responder todas as perguntas. E também não aceito qualquer respostinha de qualquer um. Mas essa história pode nos ajudar a entender. Porque ela tem muito a ver com nossa história aqui, hoje. Esta mulher chamava-se Pássia. Ela nasceu em Alexandria, por isso é chamada de Pássia de Alexandria. Alexandre o Grande fundou 18 Alexandrias. 17 delas foram trocadas de nome depois da morte dele. Ele morreu muito cedo, aos 33 anos de idade, a data mais famosa de morte de uma pessoa na história, por causa de Alexandre. Mas uma Alexandria sobrou e ficava no delta do Nilo, no país Egito, que era parte do Império Romano. Por isso, o símbolo de Roma está aqui. Quando ela viveu, ela não se sabe ao certo, não fizeram questão de gravar ao certo as datas corretas, cerca de 355 a 455 depois de Cristo teria sido o tempo de vida dela.
Quando ela viveu nesse tempo, aconteceu uma coisa. Ela era professora, era uma filósofa, era matemática, era uma astrônoma. Ela era o que hoje nós chamaremos de ciência, mas não pode chamar de ciência, porque essa palavra ela só vai existir lá no Renascimento, lá depois que ocorre lá a Reforma Protestante, o Renascimento lá em Florença, só depois. A palavra ciência aparece ali no finalzinho da Idade Média. Depois de São Tomás de Aquino, lá 1300 por 1400 e cacetado. Aí seria tipo isso. E ela era professora. Aí passa. Da escola de Alexandria. Alexandria era um complexo que tinha um farol, o maior farol que já construído na história até hoje, nenhum farol de hoje é mais alto que aquilo. Durou muito tempo. E tinha uma biblioteca lá, a maior biblioteca da história. Seria equivalente à biblioteca do Congresso americano, hoje, por exemplo. E uma escola, e um centro de pesquisa, equipamentos de pesquisa e tal. E eles estudavam o que vinha da Grécia, de Roma, do Egito. Talvez os segredos das pirâmides estivessem lá. Talvez os segredos da origem nossa estivesse lá. O segredo da Atlântida estivesse lá. E ela estudava lá. E ela cresceu lá. O pai dela incentivou ela a gostar disso. E ela passou a amar essas coisas. Quando ela cresceu, ela se tornou professora. E por ser excelente, ela se tornou uma das melhores, se não a melhor que tinha lá. Não estou me desfazendo dos outros. Mas ela se tornou diretora por competência e dava aula por amor. E não parava de pesquisar. A verdade não muda porque é ou não é acreditada pela maioria das pessoas. Não existe duas verdades. Não existe cinco verdades. Não existe tua verdade. Não existe minha verdade. A verdade é a verdade. Seja lá o que diabos ela for, ela não deixa de ser porque você acredita ou não acredita. Olhem só, ela disse isso 1.700 anos atrás, 1.600 anos atrás. Uma mulher. Cadê as mulheres da história? Caiu. Hipácia, de Alexandria, ela se tornou uma das pessoas mais famosas do seu tempo. Gente do Império Romano inteiro mandava problemas para ela resolver, principalmente de matemática, de que chamaríamos hoje de física, astronomia. E ela resolvia. Era melhor que muita gente nisso. Era fera. Quando eu era criança, eu tinha notado uma coisa que nunca me saiu da cabeça. Eu sempre achei que as meninas eram mais inteligentes que os meninos. E, por acaso, eu tive a sorte de ter uma cabeça que ajuda um pouco. E muitas vezes, quando tinha algum tipo de prova, alguma coisa, como concurso, sei lá, uma competição, às vezes eu me via sozinho no meio de 5, 10 meninas. Sempre fui chamado de Caxias, sempre fui chamado de CDF. Só que pra mim, eu nunca fui estudioso, eu sempre fui um vagabundo. A vida inteira. Só que eu escutava, era fácil. Eu escutava, prestava atenção, beleza. Eu nem estudava. Eu entendia as coisas. Sempre foi assim. Eu aprendi muito mais na vida sozinho do que em qualquer escola. Até na universidade. Eu tenho 3 diplomas. Eu tenho bacharelado em filosofia pela UFPR. Eu tenho a licenciatura em filosofia pela UFPR. Eu tenho mestrado em filosofia. Eu tenho título de mestre pela UFPR. Por isso, agora eu estou no processo de entrada no doutorado. Aí passa. Ela queria ter essa vida tipo da mulher moderna de hoje. Tipo o que eu tô falando, o que eu tô fazendo. É o que ela queria.
E ela era muito bonita. A ideia da mente sã em corpo são foi divulgada no século XX por Arnold Schwarzenegger, antes do cinema, quando ele era fisiculturista, quando ele foi 7 vezes campeão. 6 vezes seguida, pulou um ano ou dois e de volta conseguiu mais um título. O maior campeão da história do fisiculturismo é Arnold Schwarzenegger, o ator, que foi governador da Califórnia, isso mesmo. Mas quem disse isso foi ela, porque ela era da cultura grega. O rosto dela é grego. E ela, sendo grega, descendente dos gregos, ela tinha esse ideal grego de mente sã em corpo são. Então ela treinava, ela era bonita. Então ela era desejada. Era cortejada por muitos homens. Só que ela não se casou. Uma vez perguntaram pra ela, por que você não se casou? E quase, não, mas eu já sou casada. Capaz, com quem que você é casada aqui? Eu não tô sabendo. Cadê teu marido? Onde é que tá? Eu sou casada com a verdade. Ela disse. Eu não quero ficar em casa, limpando a casa, servindo homem nenhum. Não quero nem ficar sendo doméstica. Eu sirvo a verdade. E é isso que eu tô atrás. Mas o que é verdade? Eu não sei. Eu tô tentando procurar. E nesse tempo, no Império Romano, o Império Romano já estava mal das pernas. Constantino, filho de Helena, mais tarde colonizado como Santa Helena, porque se tornou cristã, o cristianismo é visto espalhado por todo o Império, principalmente por pessoas pobres. Antes era clandestino, pessoas eram mortas por serem cristãs. E o Constantino, certa vez, foi para uma batalha. E para ganhar essa batalha, ele fez uma oração e pediu a Deus um sinal. Segundo a história conta, aconteceu um sinal. Ele viu uma cruz no céu. Como ela era, o tamanho que ela era, eu não sei. Dá a entender nos textos que ela era grande. Mas o que poderia ser aquela cruz? Sei lá, duas nuvens se cruzando? Uma formação natural, um fenômeno atmosférico? Algo divino, um sinal de Deus? Uma nave alienígena? Um avião que viajou no tempo? Parece uma cruz. Ele viu. Ele prometeu que se ele ganhasse a guerra, ele viraria cristão. Ele nunca acreditou de verdade. A mãe dele, sim. Inclusive, foi ela que supostamente conta a história que encontrou a cruz na qual Jesus teria sido crucificado. Só que ela não guardou a cruz, ela quebrou a cruz. E ela pegou cada pedacinho e entregou para cada igreja, cada paróquia, cada lugarzinho cristão. Ao passar dos anos, dos séculos, muito depois disso, começaram a vender indulgências, inclusive pedacinhos da cruz. Se juntasse todos os pedaços da cruz, dava o tamanho do Paraná. Será que é verdade? Não? Eu acho que até pode ter sido. O nome dela era Helena. Ela é conhecida hoje como Santa Helena. Ela foi canonizada. Constantino oficializou o cristianismo católico como religião oficial do Império Romano. Mas ele não se ele disse que se converteu, mas ele não se converteu. Ele era pagão. Ele foi se converter no último momento da vida dele, quando ele estava recebendo extremunção, chamou um bispo lá e tal, pediu para ser batizado, porque daí ele estava puro e podia morrer. E prometeram para ele isso, a igreja prometeu e ele acreditou. E foi se acreditou mesmo, eu não sei, mas aí diz que foi assim a história. Só que antes disso, ele tinha decretado então que o cristianismo fosse a religião oficial do Império Romano. Sendo a religião oficial do Império Romano, os cristãos antes privados de entrar em certos lugares agora podiam entrar. Os pagãos é que não podiam. O que é pagão? Quem não é cristão. Se você for muçulmano, você é pagão? Se você é judeu, você é pagão? Isso não é preconceito, não? Claro que é. E o umbandista? E o espírita? É cristão? Mas é diferente, é pagão. E os gregos? Claro que é pagão. E os nórdicos? Também. E os romanos? Nossa. E os africanos? E os asiáticos?
E os indígenas, tudo pagão. Os pagãos não podiam mais entrar nos templos cristãos, a não ser que se convertessem. E aí, então, os cristãos ficaram muito perturbados com a Hipácia. Porque a Hipácia estudava. Mulher não tem que saber das coisas, diziam os cristãos. A Hipácia era professora, mulher não tem que ensinar homem. A Hipácia era diretora, mulher não pode mandar em homem de jeito nenhum. E a Hipácia já tinha lá pelos seus 40 anos de idade, linda e morena, e não tinha casado. E a mulher tem que se casar cedo, a servir. Eles queriam a cabeça da Hipácia. A Hipácia era astrônoma. Ela descobriu muitos fenômenos. Foi ela que descobriu que a causa das estações do ano, através das suas pesquisas astronômicas, era a trajetória elíptica da Terra em torno do Sol, que se tornava ora mais distante, ora tão perto quanto o outro, e ora mais perto. O inverno, a primavera, o verão, o outono, o inverno. Ela descobriu uma mulher. E agora vem professor de história me dizer que o homem descobriu que a Terra é redonda por causa de Cristóvão Colombo, quando estava tentando chegar nas Índias. E ele deduziu que era redonda como uma laranja. Então atravessaria o mar e ele chegaria nas Índias porque é uma rota contrária, porque era redondo, por isso que o navio sumia no horizonte. Por isso que a marca da lua minguante ou crescente era redonda, que era a sombra da Terra. Porque os gregos já sabiam disso. Pitágoras sabia disso. Empédocles sabia disso. Platão sabia disso. Aristóteles sabia disso. Hipácia sabia disso. Os helenísticos sabiam disso. Os cínicos sabiam disso. Os estoicos sabiam disso. E a Hipácia sabia disso e foi uma mulher. Agora me mostra, como é que você tem a pachorra de falar que uma mulher é um átomo, será que existe tal doutor? Também deu dúvida. O átomo, parece um átomo menos que o átomo. Puta merda, dá até raiva. Compreender as coisas que nos cercam é a melhor preparação para entender as coisas que estão além daqui. Começamos por aqui. Disse Hipácia. Fábulas devem ser ensinadas como fábulas, disse Hipácia. Mitos, como mitos e milagres, como fantasias poéticas. Ela estava se referindo à mitologia, às histórias e à religião crescente cristã, sim, ela estava. Ensinar superstições como fossem verdades é terrível. É uma professora falando. A mente da criança aceita e acredita. E só com grande dor e talvez a tragédia pode se livrar deles ao longo dos anos e olha lá, porque muita gente vai morrer com isso. Você já percebeu que certas crenças que as pessoas têm, principalmente quando é religiosa, ela é contada quando é criança. Parece que tem pressa de contar isso. E a pessoa cresce e ela desenvolve muitas coisas físicas, de trabalho, e habilidades, e aprendizado, e cursos que ela fez na universidade, mas a mentalidade dela nisso continua ainda permanecendo ser infantil. Ela não se desenvolve. De fato, as pessoas lutam por uma superstição, tanto quanto por uma verdade ou até mais. Mas como diziam mais tarde, nunca se matou mais, né, numa guerra quando se não acreditava que Deus estava do seu lado. Os cristãos são a prova disso, os cruzados. Os vikings são a prova disso, Thor, por exemplo.
Desde uma superstição é tão intangível que é difícil provar para refutá-la. É muito difícil. Prova para mim que o pé grande não existe. Prova para mim que não existe vida alienígena. Prova para mim que Deus não existe. Prova para mim que fantasma não existe. Prova para mim que a vida após a morte não existe. É muito difícil de fazer isso. Prova para mim que o monstro do Lago Ness, na Escócia, do Loch Ness, não existe. Prova para mim. Se você acredita ou não acredita, tudo bem. Agora provar é foda. E ainda vem alguém dizer, é assim, pronto. Ah, como é que você sabe? Quanta gente disse as coisas estavam erradas? Ou muita gente faz isso? É muito difícil refutar uma coisa que é superstição. E a verdade é um ponto de vista e, portanto, pode ser alterado segundo a perspectiva do que ela estava entendendo como verdade. Ela estava tentando chegar. Então a pessoa enfia na cabeça que é verdade a crença dela, sendo que está muito longe. Por exemplo, que o anjo tem asa e pena, por exemplo. A pessoa enfia na cabeça e não tira mais. E ela diz que é a verdade dela, tá bom, mas é coitada dessa pessoa. Aqui diz isso e aqui pensa assim, é que aceita. Pois bem, a Hipácia foi avisada de que os cristãos estavam invadindo o complexo de Alexandria, a escola, a biblioteca e o farol. E ela não deu muita bola. Ela falou, não, eu não fiz nada, não vai acontecer nada. Mas eles estavam atrás dela. Principalmente esse homem de branco. O nome dele era Cirilo, o bispo Cirilo. O bispo liderando a parada. Pegaram ela, bateram nela, arrastaram ela pela rua e levaram até uma igreja, onde tiraram a roupa dela. Depois disso, eles arrancaram a pele dela, esfolaram. Ela estava viva ainda, quando amarraram ela numa biga e mandaram arrastar pelas ruas de paralelepípedo de Alexandria. Ficou aquele rastro de sangue, pedaços de carne, por onde a biga passava. Ela morreu nesse momento. Por que ela merecia morrer assim? Aí ela foi trazida, o que sobrou foi jogado na fogueira. O resto queimado foi todo desmembrado. E um pedaço foi pendurado em cada canto da cidade de Alexandria, agora tomada pelo cristianismo católico. Uma pessoa desconhecida, não se sabe bem quem, teria perguntado para o bispo se, oh, seu bispo, respeito aí, isso que você está fazendo não é demais, não é exagero, não. O bispo, não, isso aqui é o amor fraternal. Por que, seu bispo? Eu não entendo, né? Ela sofreu tanto para morrer, por que matar ela? Fazer isso com ela, né? Bater nela desse jeito? Eu estou ensinando as mulheres como elas não devem ser. Mulher não tem que estudar. Mulher não tem que trabalhar. Mulher não tem que mandar em homem. Mulher não tem que fazer isso. E muito menos, pior de tudo, mulher tem que se casar. Cedo. No primeiro momento que pode conceber. Adolescente. Esse momento marca o fim da filosofia antiga e começa a filosofia medieval. E a Igreja Católica herda todo o poderio de Roma quando ocorre a queda de Roma em 476. E aí passa o poder para ela. De toda. O poder militar, o poder político, o poder tecnológico, o poder cultural, o poder econômico. E a instituição mais poderosa da Terra se torna a Igreja Católica. E até hoje é a mais antiga. E no Brasil é a maior de todas. O Brasil é o país mais católico da Terra, da história. Por isso que tem tanto católico. Ah, mas eu conheço um monte de cristãos assim, mas é pouco. Tem mais católico no Brasil do que na Itália. E foi por isso. Daí o machismo voltou com tudo.
Já tinha acontecido muitas vezes, mas nunca foi tão grave. Me mostra na Bíblia onde é que está escrito que a Maria Madalena era prostituta. Porque isso foi contado por um papa chamado Teodósio. Ele que inventou os 7 pecados capitais, que também não está na Bíblia. E aí tem um monte de crente aí, de evangélico cristão também, que diz que é isso aí, mas não está na Bíblia, porque o pastor falou, ele estudou na teologia. Mas ele não sabe que a teologia, como estudar a Bíblia da perspectiva católica, é complicado, né? Teologia não é filosofia, também não é uma ciência. Teologia também não é uma religião. É o estudo do método filosófico de pensar do raciocínio da Bíblia só. Não é para estudar os Vedas, não é para estudar o Alcorão, a Torá. Você não pode estudar. Só isso que pode estudar. E era exatamente o que acontecia lá. Pois é, governar encadeando a mente por medo ou medo de punição de outro mundo é tão básico quanto usar a força. Então você não pode fazer as coisas porque senão você vai para o inferno. Ela está denunciando isso. Defenda seu direito de pensar, porque pensar de maneira errada é melhor do que não pensar. É melhor pensar do jeito errado por você do que certo pelo outro. A não ser que você tenha percorrido o seu caminho de pensamento para entender o que o outro pensa. Alexandria. Mais uma coisa aconteceu. Eu preciso contar para vocês. Os cristãos, além de fazer isso com o impasse, eles tinham orgulho do que fizeram e contavam aquilo. Sabem o que aconteceu com o bispo Cirilo? A igreja canonizou ele. Ele se transformou em São Cirilo. Outro dia, eu tinha passado na catedral, eu não sou religioso, mas eu respeito muito. E eu tinha passado na catedral e estava olhando assim, né, as esculturas, os monumentos, refletindo. E aí chegou uma senhora assim do lado, até me afastei um pouquinho para dar espaço a ela, estava chorando. E ela com uma vela, assim, ela acendeu uma velinha. E ela começou a rezar, assim, e aí eu não tinha como deixar de ouvir. Ela falou algo pedindo uma oração para São Cirilo. Eu falei, meu Deus, eu falei, será que ela sabe quem é São Cirilo? Eu falei, será que eu tô enganado? Será que não tem uns 3, 4 aí? Eu tô achando que é um só. Aí eu fui atrás para ver. Não tem. É um só. Será que ela sabe o que ele fez? Só que tem mais coisa, Deus. O bispo Cirilo, São Cirilo, antes de ser santo, que é um título, como doutor hoje, ele deu ordem de tocar fogo na biblioteca. Naquele tempo não tinha, como cadernos hoje, livros, páginas empilhadas, abrindo, então, muita coisa, volume. Para fazer um livro gigante como O Senhor dos Anéis, por exemplo, naquele tempo eram pergaminhos enrolados e tocaram fogo. Alguns professores correram, fugiram com tudo que puderam levar de Aristóteles e Platão, que eles disseram ser das obras mais importantes que tinham lá. Mas nesse processo de fuga, sabe como se perdeu alguma coisa? Tanto que nem se sabe ao certo o que foi realmente que Platão escreveu. Diz ser de 27 até 43 obras. E se for 150? Essa divergência de 27 a 3 é um pouco grande. São 16 obras de diferença. Eu mesmo tenho 32 obras. Tal, mas só de Platão. Mas de tudo isso, o problema é o seguinte: o problema é que não sabe o que realmente foi Platão que escreveu. Até mesmo a República, que é um dos livros mais conceituados de Platão, muito importante. Outros são extremamente importantes também. Mas o Platão escreveu isso lá no final de sua vida, já estava bem velho, né? Uma das últimas coisas que escreveu teria sido a República.
Quando ele escreve essa grande obra, que não falava sobre o governo necessariamente, fala sim, mas fala muito mais sobre o universo, sobre a existência. É um livro de metafísica, é um livro sobre tudo. Não se sabe se de fato era um pergaminho enrolado, se o livro 10, por exemplo, que é o último, o capítulo 10, seria os nossos olhos hoje, se era realmente dele. Porque é um pouco diferente do original. No original em grego tem todos os textos, mas não tem como saber. Então a gente fica pesquisando, é um lugar que eu viajaria para essa biblioteca, se pudesse viajar no tempo. E os cristãos esconderam isso. Na minha cabeça, pessoal, isso foi a mãe das cagadas da história da humanidade. Foi a maior de todas. Todos os grandes segredos do passado foram destruídos e são irrecuperáveis. Não tinha como salvar aquilo. E agora como é que fica? Quando isso aconteceu, a igreja escondeu isso. Lá por 560, um pouco mais de 100 anos, vai surgir através de Muhammad, né, quando o arcanjo Gabriel aparece para ele, a história conta e tal, e ele viaja até os céus e tal, e Allah diz para ele, dita o Alcorão, ele escreve e tal, e funda o Islã. E o Islã, com o tempo, vai chegar a tomar, né, regiões desérticas como distantes de Roma, que seria Jerusalém. Por isso que onde seria supostamente o templo de Salomão, antes de Cristo, onde estaria a Arca da Aliança, nesse local foi construído pelos muçulmanos o templo, o domo do templo. Aquele domo de forma hexagonal, octagonal, azul, meio roxo e tal, com a cúpula dourada em cima. A coisa mais expressiva quando você olha uma foto de Jerusalém. Tá lá. Quando você vê aquilo, bem naquele lugar ali, os cristãos falaram bem assim. O Papa disse: mate o muçulmano e ganhe um terreno no reino do céu. Porque o muçulmano é infiel, impuro. Ele perverteu a palavra, a Bíblia no caso. E o muçulmano tacou fogo na biblioteca de Alexandria. Eles nem existiam ainda. Olha o nível do caráter que era a igreja. Fizeram isso. O Papa fez isso. Foi aí que surgem os Cavaleiros Templários e tal, mas isso é outra história. Eles protegiam as rotas de peregrinação. E tal, e usavam aquela cruz no peito, que é a mesma que está naquela caravela de Cabral, né, daquele galeão de Cristóvão Colombo. Eles eram templários, eram maçons. Aquele que influencia o pensamento do seu tempo, influencia momentos que o seguem. Então deixe o seu pensamento para a posteridade. Porque o que nós dissemos hoje ecoa por toda a eternidade. E o que nós fazemos também. Olha o nível desse mulher. Era fantástico, inacreditável. Aqui está ela, com seus instrumentos, matemática, o que nós chamaríamos hoje de ciência, astronomia. Está aí uma das causas de tudo isso que a mulher sofreu ao longo dos séculos e milênios da história. Desse período para cá, todos nós nascemos no futuro, ninguém daquela época está vivo, que eu saiba. Nós nascemos no mundo pós isso aqui. A igreja fazia questão de contar essa história, para servir de exemplo, mas mentia sobre a queima da biblioteca. Se eu tivesse lá e tivesse que salvar a biblioteca e a professora passa, eu ficaria com muita dó de abandonar os textos lá, mas eu salvaria ela.
Eu ia tentar os dois. Até talvez pedisse ajuda a ela. Mas se fosse pra salvar ela, eu salvaria ela. Deixa que quer. Não sei se dá pra repor de volta, mas uma vida não dá mesmo. Que, me diga o que é mais raro do que uma vida. Você. Qual ouro que vale mais do que você? Um diamante. Você percebeu que você é único em todo o universo? Se você não existisse mais, seria uma perda insubstituível. Tudo que existiu na perspectiva filosófica atemporal ainda existe. Nós somos a história, nós somos o passado. Todo o passado está aqui. Independentemente da nossa cor, raça, religião, somos irmãos. Para mim é uma visão que hoje muitos alcançaram, mas não a sociedade no geral. Alguns países mais avançados que outros, mas a humanidade não está nesse nível aqui, não. E há poucos anos atrás no Brasil estava muito. Nossa Senhora. Agora, hoje ainda é. Essa é Mary Wollstonecraft. Nascida em 1759 e falecida em 1797. Ela é considerada a mãe do feminismo. Ela é inglesa. Mary Wollstonecraft, conhecida por isso, por seus textos e tal. Ela teve uma filha, o pai era livreiro, tipo livraria. Foi quem criou a filha. E ela sai, né, pelo mundo e tal, mas ela vem a morrer. E a filha dela era Mary Shelley, mamãe Mary, né? Shelley por causa do marido dela, Peter Shelley. Ela foi a escritora da maior obra gótica de terror que eu conheço, chamado Frankenstein, ou Prometeu Moderno. Filha dela. O pai dela disse pra ela bem assim: Filha, eu amo você. Você escreve muito bem, mas eu tenho uma dica pra você, um conselho pra você. Você tem tudo que sua mãe tinha. Você aprendeu algumas coisas comigo ou duas, mas encontre a sua própria voz. E ela escreveu com 19 anos. Uma obra que pode até não ser a maior de todas de terror da história, mas ela está com certeza na primeira fila. Eu mesmo tenho duas em italiano, duas traduções diferentes e as duas são bilíngues. Mas a Mary Wollstonecraft é considerada a mãe do feminismo. E ela disse: Não desejo que as mulheres tenham poder sobre os homens, e sim sobre elas mesmas. Não é isso que muitas mulheres falam hoje? Ela era muito destratada por pensar assim, por falar isso. Graças a ela, se algumas têm isso, se as mulheres têm certos direitos, graças a ela e a outras que viram depois. Quantos anos se passaram desde que fizeram aquilo que fazem? A Idade Média inteira, o Renascimento inteiro. Lá no final da filosofia moderna, lá no século XVIII, o iluminismo, isso vai aparecer. As mulheres mais respeitosas são as mais oprimidas. Aquelas que abaixam a cabeça para tudo. Ela não é a única a dizer isso. Tem mais. E essa frase, quando eu ouvi de uma amiga feminista, no tempo do mestrado, ela estudava muito, ela era muito assim, muito do que eu aprendi sobre feminismo foi com ela, e ela era muito boa, sabe, tenho saudade dela. E ela disse bem assim, uma vez numa apresentação, ela falou uma frase que calou minha boca, eu não consegui mais ouvir nem ela, nem o professor, eu fiquei pasmo com aquilo. Ela disse essa frase, citando, eu fui atrás depois, modéstia, a face mais bela da virtude. Tipo, eu chorei por dentro, por fora.
Eu passei meses, assim, acho que mais de um ano, pensando nisso todo dia. Eu fiquei encantado com isso. Essa é Meryl Streep. Esse é Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre era existencialista. Eu estava estudando o que é nós estarmos aqui. O que é isso estar aqui? Isso é típico do século XX. O rock and roll, o rock, Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen, The Who, entre outros magníficos, você vê a presença dessa questão adolescente, muito presente no adolescente, do que é estar aqui. Isso é uma crise existencial. É isso que aparece em Sartre. E Sartre tem uma obra dele incrível, mas ele tem uma frase, francês, mais um dos grandes franceses da história, mas ele tem uma frase que é muito boa. É muito difícil escolher uma frase dele, porque são tantas, mas tem uma em especial que vem a calhar. Ele diz assim: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. E ele tinha uma pessoa especial, apesar de Sartre ser casado, então olha que coisa bem ele é. Ele tinha uma amante que ele gostava muito, era a Simone de Beauvoir. Sartre, Simone de Beauvoir. Tem até um filme disso. Se eu estiver tratando propriamente da Simone de Sartre, vou postar o filme também no canal. Amante do Flore. Sobre eles. Tem dois filmes, tem mais um, esqueci o nome do outro agora. Mas um dia ela começou a falar sobre. Ela também era existencialista. Falando sobre qual é a condição de ser mulher no mundo. E começou a contar para ele. Ele era professor de universidade, né, da França. Escutando ela. Aí ele disse assim: Simone, por que você não escreve isso daí que você está dizendo? Não quero escrever não. E tal, e não, mas você devia escrever. Nunca vi ninguém falar sobre essas coisas que você está pensando e tal. E aí passou muito tempo e tal, e ela resolveu escrever, a Simone resolveu escrever e tal. E ela pensou assim, que escrever tipo uma cartilha, assim, no livro, né? Nossa, uma bíblia. O Segundo Sexo é o nome do texto. É o nome do livro, é uma obra, é um tesouro, é um diamante, é incomparável. Esta é a Simone de Beauvoir, né? Ela também considerada uma das mães do feminismo, né? Mas já tinha, né, Mary Wollstonecraft, né? Entre outros, né? Não estamos falando de todo mundo aqui, mas é muito importante saber. 1908 e 1986, o tempo de vida dela, também francesa. Né? A França produziu muitos gênios para a nossa história. E ela tem essa frase que é muito famosa: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A criança, ela não vê isso. É uma construção cultural. É como o passar do tempo. E chega uma hora que parece que ela vai ser privada de certas coisas e ser obrigada a outras coisas. Tá, e o homem que se vê como mulher, como é que fica? Ele nasceu como homem, ele tem barba, mas ele se sente mulher. Tá aí. A luta LGBTQIA+. Que nada nos define, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Ela está falando de todos nós, mas em especial da mulher também, porque era a luta dela. Mas ela não está se desfazendo dos homens. O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. A Hipácia disse isso. Simone de Beauvoir falou isso. O que ela está querendo dizer com isso? Ela está dizendo que muito do que acontece com as mulheres desse mundo é por elas aceitarem. Elas não podem aceitar. Elas não devem fazer isso.
não aceitar isso. Tanto que eles nunca se casaram, esses dois. Eles se amavam. Sartre era casado, ela sabia, mas mesmo assim ficavam juntos. Mas nem sempre se encontravam para certas coisas. Muitas vezes era para conversar ou tomar um café. E eles envelheceram assim, juntos. O símbolo do feminismo, mesmo, começou a ser muito usado com ela. Esse, com ela. Esse é o túmulo mais visitado do planeta Terra. Simone de Beauvoir. E de Sartre. Mas não é por causa do Sartre, é por causa da Simone, é uma fotinha dela. As flores aqui, talvez uma seja por Sartre, mas a maioria normal é ser para Simone. É no cemitério de Paris. E a mulher dele? Eu não sei onde que tá. Eles foram enterrados como eternos amantes. Há algo de bonito nessa história. Nesse cemitério tem um túmulo do que eu considero, isso é uma coisa da minha perspectiva, ser a maior banda de rock norte-americana, porque as grandes bandas de rock são inglesas. Né? O maior músico rock americano, da minha perspectiva, é o Bob Dylan. Mas a maior banda, na minha perspectiva, é o The Doors. E o gênio do The Doors era o vocalista, o Jim Morrison, considerado o maior sex symbol da história do rock. E é ele que disse a famosa frase sexo, drogas e rock and roll. E ele morreu de overdose aos 27 anos, numa banheira em Paris. E ele foi enterrado nesse cemitério. E nesse cemitério tem até um busto dele, até o peito, mais ou menos, até a barriga, assim. O busto dá para ver que ele está escrito Jim Morrison, James Douglas Morrison. Então, as pessoas vão no cemitério para ver a Simone de Beauvoir, se dá tempo de dar uma passada ver o Morrison. De tão famoso, é o túmulo mais visitado da história. É, esse aqui. É o túmulo de Simone de Beauvoir. E ela está junto com Sartre, para sempre, por toda a eternidade. Esta é Hannah Arendt. Hannah Arendt era alemã judia. E quando Hitler ascende ao poder, ela é presa no campo de concentração. Eles não estavam todos na Alemanha. Auschwitz estava na Polônia. Havia um campo no sul da França. Lá ela foi presa. Ela sofreu tudo, mas ela sobreviveu. Os americanos conseguiram salvar muitas pessoas e foram eles que encontraram esse campo. E eles não sabiam. Muitos alemães não sabiam do que Hitler fazia. Muitos sabiam, outros não. Mas eles encontraram esse campo. E ficaram horrorizados. Algumas pessoas estavam tão mal que eles davam comida. Tipo uma latinha de ração. A pessoa comia, morrendo de fome. Fazia 2 meses que não comia. A pessoa morria, comia e morria. Por inanição, ela deveria ser levada para o hospital. Por isso que uma pessoa que está desnutrida, dando soro para ela, da maneira correta, sob cuidados médicos. Ela passou por isso. Ela estava lá marcada para morrer. Ela sobreviveu e pediu asilo aos Estados Unidos. Ela não conseguia mais ficar, né, na Europa, na Alemanha, na França, do lado. Eles não conseguiam, ela não conseguia mais. Dá para entender. Às vezes ela escrevia em inglês, ela falava inglês e tal, mas às vezes ela precisava usar a língua alemã, porque é a língua que ela tinha muito domínio, é uma língua bem desenvolvida para se escrever coisas complexas como filosofia, principalmente filosofia política, que era o trabalho dela. A Hannah Arendt, nascida em 1906, veio a falecer em 1975. Né? Ela se naturaliza como norte-americana. Olha só o que ela fala. A essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Hannah Arendt. Em nome de interesses pessoais, muitos abdicam do pensamento crítico, engolem abusos
E sorrir para quem desprezam, abdicar de pensar também é crime. Isso não é a mesma coisa que Passa disse? Nós precisávamos 1000 anos, mais de 1000 anos, para alguém fazer o que Passa já tinha feito. O poder nunca é propriedade de um indivíduo. Pertence a um grupo e existe somente enquanto o grupo se conserva unido. Se você desmanchar o grupo, o poder se desfaz. Então por que unir as mulheres pela luta dos direitos? Por que unir a população LGBT para lutar pelos seus direitos? Ou a classe trabalhista para lutar pelos seus direitos? Sempre alguém vai aceitar, isso é um problema muito sério. A política trata da convivência entre diferentes. Os homens se organizam politicamente para certas coisas em comum, essenciais num caos absoluto ou a partir do caos absoluto das diferenças. Como Foucault vai dizer, a política é a guerra continuada por outros meios. Karl von Clausewitz, ele está parafraseando e está falando o contrário, vai dizer que a guerra é a política continuada por outros meios. Foucault, Michel Foucault, francês também, vai dizer que a política é a guerra continuada por outros meios. E, de fato, faz muito sentido. Essa é a Hannah Arendt, jovem. Uma existência vivida inteiramente em público, na presença de outros, torna-se, como diríamos, superficial. Eu não nasci sabendo de Hannah Arendt, mas eu passei quase a minha vida inteira sozinho. Eu sempre fui uma pessoa que ficava sozinho e hoje eu não saio, eu não tenho contato social, eu não tenho vida social. É bem pouco, mas é pouco mesmo, quase não. E eu já era assim. Quando eu li isso, tipo, isso não me deu mais força, porque se eu não lesse isso eu continuava fazendo a mesma coisa. Eu não tô me desfazendo das pessoas que pensam diferente, mas eu concordo com ela no certo sentido que você meio que não pode ser muito você quando tá no meio de um povo todo. Essa é a razão dela passar a vida toda dela sozinha. Porque ela não queria ser superficial, ela queria ser sempre profunda. Uma vida sem pensamento é totalmente possível, mas ela fracassa em fazer desabrochar a sua própria essência. Ela não é apenas sem sentido, ela não é totalmente viva. Homens que não pensam são como sonâmbulos. Voltaire disse isso. E Pássia disse algo muito parecido com isso. Simone de Beauvoir concorda com isso. Ela fala homens, ela falando de humanos. Outra foto dela, jovem. O objetivo da educação totalitária nunca foi incutir convicções, mas destruir a capacidade de formar um. É para isso que serve a educação militar, a educação autoritária, totalitária, nazista, fascista, bolsonarista. É para isso que serve. É para isso que serve essa mudança da educação. Curioso, né? Eu vi bolsonarista dizendo que quem fez isso foi o Fernando Haddad, ele é professor da USP. Da onde, se ele foi um dos que lutou para a inclusão da filosofia no ensino médio? Da onde que ele falar para fazer um tipo de estudo que você não estude filosofia? Nunca! E foi no governo dele. Ele nunca foi presidente. Foi bem no governo anterior que isso aconteceu.
Foi uma das piores coisas para a educação que aconteceu nesse país. Parte do que eu estou fazendo aqui é tentar ajudar essas pessoas. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. E aqui a Hannah Arendt já é uma senhora de idade, fumando, uma mulher empoderada. Um hábito terrível, lógico, mas era uma coisa que não se fazia. Ver uma mulher fazendo aquilo e tal, fumando ali, era diferente. Era o símbolo de um pensador, um gênio. Quanto mais superficial alguém for, mais provável será que ceda ao mal. Uma indicação de tal superficialidade é o uso de clichês. Você pode usar um bordão ou outro, pode mesmo, mas simples demais, né? Pois é porque é superficial. Vai na onda das paradas, fala os negócios que tá se falando no momento, acha que tá sendo mal descolado. Puta que pariu, que coisa mais ridícula, cara. Dá uma vergonha alheia, cara. Vergonha alheia é um planeta de uma pessoa que faz isso. Deus o livre. Vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores pessoas perderam a esperança. Mulheres do mundo, não percam a esperança. Continuem lutando. Essa é a nossa grande filósofa brasileira, Djamila Ribeiro, feminista negra, considerada uma das pessoas mais influentes do mundo abaixo dos 40 anos, por nada mais nada menos do que a Organização das Nações Unidas, a ONU, nascida em 1980, pobre, filha de um estivador comunista, entrou para o grupo das feministas negras, estudou filosofia, se especializou em filosofia política e usa as redes sociais como meio de comunicação. Se tornou famosíssima, apresentou vários programas de televisão no Brasil, morou em Paris por muitos anos, atualmente a última notícia que eu tive dela morava em Londres. Respeitadíssima. E fala sobre o lugar de fala da mulher, ou o feminismo negro. Que é o lugar de fala da mulher, se falar como mulher, e se negra, falar mulher negra, e do homem negro. Ele falar, para isso tem que tirar o branco da... Não, ele fala também, mas assim como ele fala, ela também pode, e o negro, e a negra, e o indígena, e a indígena, e o oriental, e a pessoa de classe pobre, a pessoa da classe rica que sempre vê no palácio, e também a travesti negra que mora lá no meio do mato, e a travesti branca, todo mundo. E os homossexuais, a população LGBT, todo mundo. Minha luta diária é para ser reconhecida como sujeito, impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la. Como mulher, como negro. Ela não é o meu lugar de fala, é o dela. Mas eu estou passando informação que ela disse, porque ela é a respectiva Nancy Fraser e apareceu no vestibular há menos de um ano atrás. E ela possivelmente voltará. Muito importante. Aqui está a Tia Ribeiro, meu crush, né, quem sabe um dia eu me caso com ela. Meu sonho, acho ela linda demais. Então, aí está a nossa querida Nancy Fraser. E tudo que eu pude trazer para vocês a história do feminismo, que ela tanto luta na sua obra da redistribuição e reconhecimento de dilemas da justiça numa era pós-socialista. Nunca se esqueçam, amigos, filosofia é dúvida. Eu espero tê-los ajudado que eu pude. Podem sempre contar comigo, por favor, fiquem à vontade para fazer
fazer seus comentários, se inscrever no nosso canal. Agradeço a audiência. E até a próxima aula, amigos. E Wakanda para sempre. Tchau para todos.